Então, senhores, comecei a gravar, nós vamos dar início, então, à nossa aula de física. Então, para vocês observarem aí que já vai começar, olha só. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senhores, vamos dar início à nossa aula de física com ele, professor Bruno Mangabeira. Vou tornar ele anfitrião. Então, Bruno Mangabeira, todos seus, essas crianças, começar bem essa segunda-feira com uma aula de física. A partir de agora, eu estou... Ixi, acho que cortou aqui. Todo mundo consegue me ouvir aí? Tá tranquilo? Tranquilo. Então beleza. Então, gostei do efeito sonoro aí de inicialização da aula aí. Curti pra caramba esse efeito novo aí. Calma aí. Agora, admitir. Beleza. Então vamos lá, gente. Vamos começar então hoje aqui a falar um pouquinho sobre cinemática e dinâmica do movimento circular. Droga, eu acabei de escrever errado aqui, depois eu arrumo isso. Mas vamos lá. Galera, então, como a gente já viu na cinemática do movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado, a gente estudou as grandezas principalmente de velocidade, aceleração e deslocamento. São as três principais grandezas associadas a movimentos, né? E a gente também faz todo esse estudo, toda essa análise, né, de parâmetros de movimentos também para movimentos circulares, né? Pensando aqui na relação de ângulos, né? Então, antes da gente começar a falar sobre essas grandezas angulares e como analisar o movimento, vamos só primeiro analisar como observar isso numa circunferência. Olha só. Aqui, ó, primeiramente, toda vez que a gente vai fazer uma medida angular, né, no caso de um movimento circular, a gente mede o deslocamento, a gente mede a questão do giro através do ângulo. Então, olha só. Primeira medida que nós temos aqui, ó, e é a medida que nós vamos utilizar para o Sistema Internacional de Medidas. É o tal do radiano. O que é um radiano? É uma medida de ângulo apenas. Então, quando você está estudando trigonometria, por exemplo, a trigonometria no triângulo retângulo, ciclo trigonométrico, por muitas vezes você acaba utilizando o ângulo em grau, né, para facilitar um pouco, para deixar um pouquinho mais palpável, né, a questão ali da medida, mas a medida para o sistema internacional é sempre o radiano. E o que é o tal do radiano? O radiano, ele vai ser o ângulo aqui, ó, desse arco de circunferência, que compreende um arco que tem exatamente o mesmo comprimento do raio da circunferência. Beleza? Tranquilo? É como se fosse um passo aqui da circunferência, como se fosse andar um passo. Você tem aqui, ó, tá? Como se fosse o tamanho da perna, aqui, beleza? Isso aqui é o tamanho do seu passo, quanto você anda na circunferência. Então, um radiano é o ângulo equivalente ao arco de circunferência com valor igual ao próprio raio da circunferência. Beleza? Tranquilo? E aí, vamos lá. Analisando dessa forma, a gente tem aqui, né, uma relação aqui geométrica entre o ângulo e o próprio espaço percorrido aqui durante... na própria trajetória circular. Deixa eu voltar aqui, ó. Rapidinho. Agora. Aqui, vamos lá. Opa. Aconteceu um probleminha aqui. Não era para ter fechado. Ele desconectou. Não sei por quê. Aí. Então, ó. Nós temos aqui, ó. Então, o nosso ângulo, beleza? E aqui nós temos o nosso arco de circunferência. Como que nós relacionamos o ângulo e o arco de circunferência aqui, ó? Então, a isso vocês veem isso lá da matemática, né? Do estudo de circunferências, tudinho. Então, aqui, ó. O comprimento ΔS, que vai ser o equivalente ao nosso arco de circunferência, vai ser igual a R vezes Δθ. Beleza? É o raio da circunferência vezes essa variação angular aqui, beleza? Se você lembrar da forma como se calcula
a circunferência completa, olha só, vamos só relembrar isso. Ó, se você for calcular a circunferência completa, perímetro, a circunferência completa é igual a 2π vezes o raio. O que é o 2π? O 2π é o ângulo em radianos para uma volta completa. E o raio é o próprio raio da circunferência aqui. Então, ângulo de uma volta completa vezes o raio, circunferência completa. Como eu estou pegando apenas um arco, eu não vou pegar 2π, o ângulo de uma volta completa. Vou pegar apenas o arco ali, né? Apenas o ângulo compreendido para aquele arco. Belezinha? Tranquilo? Sem problemas? Gente, e analisando dessa forma, a gente consegue analisar a questão agora de movimentação aqui. Como analisar aqui a questão de variação do ângulo e a variação do espaço. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vamos lá. Pensando então nessa relação de movimentação e... Pronto. Pensando então na questão da movimentação, a gente pode medir aqui o que nós chamamos primeiramente aqui, ó, de velocidade angular. Né? O que seria a nossa velocidade angular? Pensa, quando a gente falou de velocidade lá em movimento uniforme, a gente falou de ΔS sobre ΔT, né? Velocidade média. Espaço sobre tempo, variação do espaço pela variação do tempo. Quando eu falo de velocidade angular, eu estou falando exatamente da mesma coisa, porém relacionada ao ângulo. Então, quando eu falo de velocidade angular, eu vou ter aqui uma variação da posição angular, uma variação de espaço angular, pode pensar dessa forma, sobre a variação do tempo. Beleza? Então, da mesma forma que a gente estuda velocidade, aceleração, deslocamento para os movimentos retilíneo uniforme, movimentos retilíneo uniformemente variado, tudinho, a gente também estuda essas mesmas grandezas para parâmetros angulares. Então, olha só. Vamos voltar aqui no nosso caderninho. Vamos lá. Como que nós iremos relacionar, então, né, a questão do movimento na trajetória circular com o movimento circular? Olha só, vamos aqui, ó, presta atenção, gente. Se eu pensar aqui, ó, num corpo que sai aqui de um ponto, sai aqui de um ponto inicial e vem se movimentando, né, ao longo aqui dessa linha aqui, dessa trajetória circular. Como que eu relaciono a velocidade do corpo com a velocidade angular? Como que eu faria aqui a análise, aqui, a combinação desses dois movimentos? Através aqui, ó, da nossa definição do arco. Então, ó, voltem na definição do arco aí, ó. Vou até apagar aqui. A gente seguir, ó. Vamos lá. Esse ΔS, né, a própria distância percorrida pelo corpo, deslocamento, né, que ele vai sofrer aqui ao longo do seu movimento. Aí vamos pensar em velocidade, então. Ó. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Beleza? Tranquilo? Se eu passar o ΔT multiplicando, eu tenho que ΔS é igual a velocidade vezes tempo. Opa! Pensa aí comigo. Então, meu deslocamento é velocidade vezes tempo. Se eu substituir isso nessa expressão, olha só o que eu vou ter. Então, ó, substituindo na primeira expressão. Quem é o ΔS? Velocidade vezes tempo. Isso é igual a Δθ vezes o raio. Só troquei a ordem aqui. Então, só troquei a ordem. Então, velocidade vezes tempo é igual a Δθ vezes o raio. Lembra? Variação da posição angular e aqui é o intervalo de tempo. Se eu pegar esse tempo e passar dividindo, olha a grandeza que acaba de aparecer para a gente. Ó. Velocidade é igual a Δθ sobre ΔT vezes o raio. Olha aqui, ó, Δθ sobre ΔT, variação do ângulo pela variação do tempo. Opa, variação do ângulo pela variação do tempo vai me dar o quê? Essa razão aqui vai me dar exatamente o que eu chamo de velocidade angular. É a nossa velocidade angular, que a gente representa pela letra ômega. Parece um W, só que ele é redondinho. Beleza? Redondinho. Tranquilinho? Beleza? Bacana. A gente utiliza muito dessa expressão aqui para poder analisar, fazer o estudo de
acoplamentos de engrenagem, né, transmissões de movimento, como, sei lá, você pode pensar na transmissão do movimento de uma engrenagem de bicicleta, né, ali do pedal para a catraca de trás, relógios e, né, câmbio de carro, tem infinitas aplicações aí a respeito disso, que daqui a pouquinho a gente vai comentar, beleza? Agora, olha só uma coisa interessante. Toda vez que a gente vai analisar um movimento angular, um movimento circular, né, engrenagens em geral, muitas vezes a gente não utiliza a questão da velocidade em si como parâmetro de medida, e sim a relação do quão rápido gira esse objeto, né, que seria a ideia da frequência, né? Cadê? Deixa eu voltar na apresentação. Aqui. Não fecha. Isso. Então, seria agora as ideias aqui de fazer uma análise temporal aqui do movimento, né? Então, tem duas formas de a gente fazer essa análise temporal aqui, né? Que seria o período e a frequência. Então, lembra aí, o que é período, né? Vamos só recapitulando esses conceitos. Período é o tempo necessário para que ocorra uma repetição, né? Uma volta, um giro, que seja. Então, aqui, ó, período, tempo para uma repetição. O que é a frequência? Frequência é a contagem, olha só, contagem é um número. Contagem do número de repetições que ocorrem por intervalo de tempo. Então, a gente utiliza a frequência não só para caracterizar movimento circular, a gente utiliza isso em ondulatória também, né? Quando você vai caracterizar uma onda, aí você caracteriza lá o espectro visível, o espectro, né, acima do visível, abaixo do visível, para ondas sonoras, audível, não audível, você caracteriza tudo pela frequência. Então, aqui, ó, a gente caracteriza muitos movimentos circulares também pela frequência. E aí nós temos aqui, ó, frequência, número de voltas por unidade de tempo. No sistema internacional de medidas, que é o que nós vamos utilizar a maioria das vezes, a gente vai utilizar aqui, ó, o tal do RPS, que seria repetições por segundo, já que é uma medida do número de repetições, que é uma contagem de eventos, né, de repetições de um determinado evento. Por intervalo de tempo, o tempo tem que ser dado no sistema internacional de medidas. Então, tempo em segundos para o sistema internacional. E aí, essa unidade, repetições por segundo, nós chamamos de Hertz. Beleza? Tranquilo? Hertz é a mesma coisa que repetições por segundo. Tranquilo? E aí a gente vai ter um sistema aqui, que é um sistema mais comum. Aqui, ó, não sei se dá para ver aí na minha tela, tá bem pequenininho. Mas aqui, ó, é o RPM. RPM. Então, ó, repetições por minuto. Para transformar de repetição por minuto para repetição por segundo, divide por 60. Beleza? E se for de repetição por segundo para RPM, multiplica por 60. Belezinha? Bacana? Vou aqui, com a setinha comprada aqui, não tem problema. E, bem, aí pensa comigo. Como a gente tem, né, uma relação, né, entre período e frequência, né? O período é o tempo necessário para uma volta, e frequência, número de voltas por tempo, a gente tem aqui, ó, que o período e a frequência sempre serão um inverso ao outro. Então, o período é o inverso da frequência, e eu posso falar que a frequência é o inverso do período também, sem problema algum. E tá, como é que a gente vai utilizar isso para o nosso movimento circular? A gente poder, dividir aqui, voltar. Aqui. E como que a gente utiliza, né, a relação de frequência para relacionar a velocidade aqui? Olha só, gente. Vamos continuar a partir daqui. O que é o ômega? O ômega é o que nós chamamos de velocidade angular. Vamos lá. Ômega é a nossa velocidade angular. Então, lembra, ó, ômega, velocidade angular, é variação do ângulo pela variação do tempo. Fica atento agora, gente. Presta atenção. Se eu utilizar ali o ângulo de uma volta completa,
Pensa, ângulo de uma volta completa. Estou pegando a circunferência toda, uma repetição. Então, se a gente for botar isso em graus, seria 360 graus. Porém, para o Sistema Internacional de Medidas, nós utilizamos radiano. Então, vai ficar aqui, ó, ômega é igual a 2π radianos, que seria o ângulo de uma volta completa, dividido pelo intervalo de tempo de uma volta completa. Opa, tempo para uma repetição, tempo de uma volta completa. A gente chama de período. 2π sobre o período. Porém, ele acabou de ver que o período é o inverso da frequência. Então, eu posso aqui, ó, fazer uma modificação e fica ômega igual a 2π vezes a frequência. Ômega é 2π vezes a frequência. Lembrando que ômega é a nossa velocidade angular e F é a frequência do movimento. Então, pode ser dado ali em Hertz, pode ser dado em RPM, para o Sistema Internacional de Medidas em Hertz. Beleza? Tranquilo? Aí vamos lá. Só fazer agora devido à substituição aqui, ó, para relacionar todo mundo. Então, como que eu relaciono agora a velocidade no movimento circular, na trajetória circular, com a frequência de giro do movimento circular? Então, nós temos que a velocidade é igual a ômega, que é o ômega, a velocidade angular, 2π vezes a frequência, vezes o raio da circunferência. Aí, ó. Puxa. Bacana, gente. Belezinha? E aí, agora, olha só. A gente utilizando desses parâmetros de medida, dessa relação entre a velocidade angular e a velocidade tangencial, a velocidade escalar do corpo, né, na trajetória, a gente pode agora entender aqui um pouquinho sobre o comportamento das engrenagens, né, as transmissões de movimento, o acoplamento de engrenagens. E aí vão existir basicamente dois tipos de acoplamento que nós vamos estudar, né? De forma simples aqui, nós temos um acoplamento que nós chamamos de coaxial, que é o de mesmo eixo, e aqui o tangencial, né, que é pelos pontos externos. Então, olha só, percebam a diferença entre os dois tipos de acoplamento, gente. Então, esse primeiro aqui, ó, é um acoplamento coaxial, né? Então, você percebe que é o mesmo eixo, tanto para o primeiro disco quanto para o segundo disco. Bacana? Então, o primeiro disco e o segundo disco é exatamente o mesmo eixo. Então, se esse motorzinho gira, ele vai girar os dois discos ao mesmo tempo. Tá, meu amigo, o que vai acontecer nessa situação? Vamos lá, vamos analisar aqui quais parâmetros serão iguais aqui para eles. Aqui, ó. E vamos lá. Então, ó, presta atenção. Se esse eixo é o mesmo eixo que o do segundo disco, então, quando esse primeiro aqui girar uma volta, o segundo também vai girar uma volta. Então, eu posso afirmar aqui, ó, nessa situação, que o ômega 1 é igual ao ômega 2. Ou seja, eles possuem a mesma velocidade angular. Mesma velocidade angular. Então, enquanto esse aqui dá uma volta completa, esse também dá uma volta completa. Se esse der duas voltas, esse também dá duas voltas. E assim vai. Mesmo giro para o mesmo intervalo de tempo. Beleza? Tá, Mangabeira, mas se é o mesmo giro para o mesmo intervalo de tempo, então quer dizer que é tudo igual para eles. Não, não é tudo igual. A velocidade tangencial, a velocidade dos pontos externos são diferentes. Então, olha só. Vamos fazer uma análise agora dos pontos V1 e do ponto aqui, ó, que a gente está analisando o V2. Vamos fazer isso utilizando a equação que a gente viu antes. O V igual a ômega R. Olha só. V é igual a ômega vezes R. Então, isola o ômega. Vai ficar ômega é igual a V sobre R. Então, substituindo aqui, ó, fica V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2. Beleza? Substituir esse ômega aqui e aqui também. Então, no lugar de ômega 1, V1 sobre R1. No lugar de ômega 2, V2 sobre R2.
Vamos fazer uma análise do que está acontecendo de 1 para 2, ó. De 1 para 2. Então, saindo de 1 para 2, o que está acontecendo com o raio? O raio está diminuindo, percebe? Opa, se o raio está diminuindo, pensa comigo, gente. A razão V sobre R é constante. Então, a velocidade por raio 1, velocidade por raio 2, se eu tivesse várias engrenagens, velocidade V3 pelo raio 3, velocidade V4 pelo raio 4, isso é tudo igual. Então, a razão V sobre R é constante. Se essa razão é constante, quando eu diminuo o raio, o que vai acontecer com a velocidade? Ela também diminui. E não é que simplesmente diminui, diminui na mesma proporção. Beleza? Tranquilo? Então, acaba que a gente vai ter aqui uma redução da velocidade tangencial devido à diminuição do raio. Bacana, gente? Belezinha? Então, mantém a velocidade angular e modifica ali, no caso, a velocidade tangencial. A velocidade tangencial ela vai ser proporcional ao raio. Aumenta o raio, aumenta a velocidade, na mesma proporção. Diminui o raio, diminui a velocidade tangencial, na mesma proporção. Bacaninha, beleza. Aí é só uma aplicação interessante que a gente pode analisar, fazer uma análise rápida aqui desse tipo de movimento. São os nossos chamados satélites geoestacionários. Deixa eu subir aqui. Satélite geoestacionário. Então, olha só. Vamos fazer uma análise rápida aqui, ó. Primeiro, o que seria um satélite geoestacionário? Um satélite geoestacionário é um satélite que não se movimenta em relação ao ponto fixo da Terra. Ele não adianta, ele não atrasa, ele permanece fixo em relação ao ponto fixo da Terra. Então, imagina que a Terra... Aqui, ó. Imagina que a Terra... Beleza? E aí, para a gente poder ter uma percepção melhor do movimento, a gente vai olhar a Terra aqui, porém a gente está olhando tipo ela de cima. A gente está olhando ela de cima. Então, ó, lembra aí, quando você observa a Terra, aí você teria aqui assim mais ou menos, né? Brasil aqui assim, Estados Unidos aqui, África para cá, tal, seria o globo, né? Pensando dessa forma. Aqui eu coloquei a visão por cima, então em vez de estar olhando o globo assim, você está olhando aqui de cima, está olhando pelo polo. Beleza? Tranquilo? Então a visão é tipo de cima. Então essa linha aqui externa seria a própria linha do Equador. E um satélite geoestacionário, para não se movimentar em relação ao ponto fixo da Terra, ele tem que estar sobre a linha do Equador. Então, olha só, se eu colocar um satélite aqui, ó, a Terra vai girando e esse satélite ele permanece parado em relação ao ponto fixo da Terra. Então, se esse ponto da Terra aqui, ó, vier se movimentando, esse satélite ele vai se movimentar acompanhando o movimento da Terra. Exatamente com a mesma velocidade angular. Beleza? Calma aí. Mas se a velocidade angular da Terra é igual à velocidade angular do satélite, pensa comigo. Eles vão completar uma volta exatamente no mesmo intervalo de tempo. Quando esse aqui girar 2π radianos, o satélite vai ter que ter girado 2π radianos também. Então, se eles vão girar o mesmo ângulo do mesmo tempo, posso afirmar que os dois têm o mesmo período. Qual é o período de rotação da Terra? 24 horas. Então, período para a Terra vai ser igual ao período para o satélite, que é igual a 24 horas. Beleza? Essas informações, né, essas ideias, assim, você tem que ter já de cabeça, não é dado em texto. Você já tem que ir pegando essas contextualizações. Beleza? Tranquilo? Vamos para outro tipo de acoplamento agora, que seria o tangencial. Aqui, ó, o acoplamento tangencial. Por que acoplamento tangencial agora? Porque o que vai ligar a primeira engrenagem na segunda são os pontos externos. Passam pelos pontos tangentes da circunferência.
Aqui, ó, a gente está fazendo isso através de uma corrente, de uma corda, né? Alguma coisa assim. Mas você poderia pensar em duas engrenagens, uma encaixando na outra e girando, né? Uma forçando a outra a girar pelos pontos externos. Bacana? Belezinha? Aí vamos lá, olha só. Então vamos analisar aqui, ó, o que vai acontecer com a transmissão de movimento de 1 para 2. Pensa comigo. Se passar uma corrente aqui, imagina uma bicicleta, beleza? Pensa numa bicicleta. Se passar uma corrente aqui assim, né? Na catraca aqui, nessa engrenagem, nessa outra engrenagem. Se passar 1 metro de corrente aqui, passa 1 metro de corrente aqui, passa 1 metro de corrente aqui, passa 1 metro de corrente aqui. Então vai passar o mesmo 1 metro de corrente em todos os pontos. A corrente ela não vai esticar, ela não vai reduzir, ela não vai deslizar também. Então ela não adianta o movimento, não atrasa, não estica, não comprime, nada disso. Então posso afirmar que a velocidade no ponto 1, a velocidade no ponto 2, a velocidade na circunferência, a velocidade nesse ponto aqui, ó, são todas iguais. Então a velocidade V1 é igual à velocidade V2. Beleza? E a velocidade dos pontos externos. A velocidade dos pontos tangentes. Bacaninha? Beleza? Calma aí. Se a velocidade dos pontos tangentes são iguais, como é que vai ficar o giro delas? Vamos lá. Lembra aí de novo, ó. V é igual a ômega vezes R. Então vamos substituir ó, o V igual a ômega R aqui dentro dessa equação, beleza? Dentro dessa igualdade aqui. Então, ó, no lugar de V1, vai ficar ômega 1 vezes R1. E no lugar de V2 vai ficar ômega 2 vezes R2. Beleza? Calma aí, volta aqui na figura. De 1 para 2, olha só, estou transmitindo o movimento aqui ó, de 1 para 2. De 1 para 2, o que está acontecendo com o raio? De 1 para 2, o raio diminui, percebe? Tranquilo? Então vamos lá. O produto ômega 1 R1 é igual ao produto ômega 2 R2. Então o produto ômega R é constante. Se o produto ômega R é constante, pensa comigo, é um produto constante. Dois valores que multiplicados me dão um valor constante, que é igual a ômega 1 R1. Então, se eu diminuir o raio, para manter o produto constante, o que vai acontecer com o ômega 2? Vai aumentar. Acaba que os dois agora são inversamente proporcionais. Então, ele não vai simplesmente aumentar. A velocidade angular ômega não vai simplesmente aumentar. Ela aumenta na mesma proporção em que ocorre a redução do raio. Então, se o raio cair pela metade, eu vou dobrar a velocidade angular. Eu vou dobrar a velocidade de giro dessa catraca. Se eu diminuir o raio para 1/3 do valor, eu vou aumentar a velocidade angular 3 vezes. E assim vai. Bacana? Só para a gente pegar aqui agora uma ideia numérica, para ficar mais claro aqui na nossa cabeça. Ó. Fazer aqui um sisteminha parecido aqui. Ó. Agora vamos botar a proporção aqui. Então eu vou falar que esse raio aqui ó, vale 4R. E esse raio aqui vale R. Belezinha? Tranquilo? Imagina uma bicicleta aqui. Ó. Imagina que como se fosse como se fosse o pedal aqui da bicicleta, aqui seria aquela engrenagem maior, né, a coroa aqui atrás da catraca. Beleza? Tranquilo? Estou diminuindo o raio 4 vezes. Eu vou começar a pedalar aqui, vou pedalando. E eu vou fazer aqui essa primeira engrenagem girar aqui com uma frequência, ou uma velocidade angular, melhor, vou botar aqui, ó, 20 radianos por segundo. Beleza? 20 radianos por segundo. Quanto seria, então, a velocidade angular dessa segunda engrenagem? Pensa comigo, gente. Pensa comigo. O raio está diminuindo quantas vezes? 4 vezes. Se o raio diminui 4 vezes, a velocidade angular vai aumentar 4 vezes. Então, aqui, ó, eu vou ter 80 radianos por segundo. É exatamente a ideia da proporção. Pô, Mangabeira, mas se eu não conseguir fazer pela proporção assim de cabeça rápido, é só utilizar aqui a igualdade. Ó. Olha aqui, ó, vamos lá. Ômega 1, R1, igual a ômega 2,
R2. Quem é o ômega 1? A velocidade angular do 1, ó. 20 radianos por segundo. O raio 1 vale 4R. O ômega 2, quero descobrir. E o raio 2 é apenas R. Simplifica, R com R. Pronto. 4 vezes 20, 80. Ômega 2. 80 radianos por segundo. Belezinha, bacana. Então, sem muitos segredos aqui, né? Nada muito complicado. E olha só que interessante. Se a gente tivesse utilizado a frequência, eu tivesse colocado aqui, ao invés de 20 radianos por segundo, eu tivesse colocado 20 RPM. Né? RPM, rotações por minuto. A proporção da frequência seria exatamente a mesma. A única coisa que a gente está mudando é a forma de medida. Quando eu falo que são 20 radianos por segundo, eu estou falando que são 20 unidades de medida de ângulo por segundo. Beleza? Se eu tivesse colocado aqui a frequência, 20 RPM, eu estou falando que são 20 giros a cada minuto. Então, apesar de ser uma contagem de uma forma diferente, ainda assim é uma medida angular, uma medida de giro. Beleza? Então, se eu tivesse colocado com frequência, a proporção ainda assim obedeceria a mesma proporção. Beleza? Tranquilo, gente? Bacaninha? Sussa? Então, ó. Opa. Vamos só exercitar essa parte aqui rapidinho. Rapidinho. Para passar para o próximo, que é a parte dinâmica. Então, olha só. Questãozinha aí da apostila de vocês aí. Então, ó, duas polias A e B ligadas por uma correia inextensível tem raio RA de 60 centímetros e RB de 20 centímetros, conforme o desenho abaixo. Admitindo que não haja escorregamento da correia e sabendo que a frequência da polia A é frequência A de 30 RPM, então a frequência da polia B é. Então aqui, galera, como eu falei, é uma ideia de proporção, né? De A para B. Vamos lá. O raio está aumentando ou está diminuindo? Diminuindo. Quantas vezes? De 60 para 20 centímetros. Calma aí, de 60 para 20 centímetros, então o raio está diminuindo 3 vezes. Calma aí. Se o raio está diminuindo 3 vezes, pensa comigo. Se o raio está diminuindo 3 vezes, para acompanhar o movimento dessa grana aqui, esse raio menor, essa circunferência menor, tem que girar mais vezes, tem que girar mais rápido. Ela é pequenininha, tem que girar mais rápido para acompanhar o movimento da outra. Opa! Então, se o raio diminui 3 vezes, a frequência tem que aumentar 3 vezes. Beleza? A frequência aumenta 3 vezes. Então, quanto é a frequência aqui da primeira? 30 RPM. Opa! Se a frequência é 30 RPM na primeira, então a segunda tem que aumentar 3 vezes, tem que ser então de 90 RPM. Belezinha? E pronto. Acabou o exercício. A alternativa, letra D. Bacaninha, gente, beleza? Então, sem muitos segredos. Se tivesse mais engrenagens acopladas, é só você analisando quando o encaixe entre elas é tangencial ou coaxial de mesmo eixo, para saber o que é igual, se é a velocidade angular ou a tangencial. Beleza? Tranquilo? Sempre obedecendo as proporções que a gente viu aí. E aí, vamos falar um pouquinho agora sobre a dinâmica do movimento circular. Galera, a parte da dinâmica do movimento circular é basicamente você analisar as leis de Newton associadas ao movimento circular. Beleza? É importante a gente ter aqueles parâmetros de frequência, velocidade angular, tudinho, para a gente poder calcular aqui a relação de movimento. Né? Mas aqui agora estuda de força. Apesar de a gente estudar no mesmo bloco, estuda agora de força. Então, olha só. Como a gente já falou na aula de leis de Newton, né? Como a gente já viu isso aí na questão da inércia, referenciais inerciais. Então, quando um corpo está numa trajetória circular, a força que faz ele permanecer na trajetória circular, nós chamamos de força centrípeta. Força centrípeta. Beleza? Não é força centrífuga. Força centrífuga não existe. Beleza?
Então, a força que aponta para o centro da circunferência é a força centrípeta. Aí, gente, vamos lá. Né? Qualquer tipo de força pode atuar como força centrípeta, qualquer natureza de força. Então, olha só, para calcular a força centrípeta, a gente tem aqui, ó, força centrípeta, a gente calcula como sendo m, v quadrado sobre r, beleza? V é a velocidade e r é o raio da trajetória. M é a massa, beleza? Então, sempre que você for analisar um movimento circular, uma dinâmica, né, uma força atuando no corpo para manter a trajetória circular, tente perceber qual tipo de força que está atuando no corpo, qual a natureza de força que está atuando no corpo. Então, a gente pode pegar aqui, ó, por exemplo, um carro fazendo uma curva. Pensa numa rotatória, né, um balão desse que tem na rua. O carro está ali fazendo a curva, está numa trajetória circular. Pensa comigo. Por que mantém o carro preso na pista para ele não sair escorregando em linha reta, né? O atrito. É o atrito que mantém ele preso na pista. Calma aí. Se o atrito mantém ele preso na pista, então o atrito está atuando como força centrípeta. Beleza? Tranquilo? Então você vai fazer ali a relação, a equivalência entre força atrito e força centrípeta. Você pode pensar em outro caso aqui, ó. Vamos sair agora muito aqui da... né? Pensa aí, ó, no modelo clássico, no modelo do átomo clássico, beleza? Pensa no modelo de Rutherford. Modelo clássico, tá, gente? Pô, no modelo clássico, você tinha lá o núcleo positivo e o elétron aqui, ó, ao redor negativo, né? Aquele movimento que era praticamente um movimento circular. Isso, modelo clássico, tá, gente? Modelo clássico, lembra que eu falo modelo clássico. Então, no modelo clássico, você tinha lá o núcleo positivo e o elétronzinho girando aqui ao redor. Calma aí. Se eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa aqui, e essa carga negativa está ao redor da positiva, ela está sendo puxada para o centro, está no movimento circular. Então, tem alguma força que atua como força centrípeta. Então, qual é a natureza de força que atua como centrípeta para manter o elétron preso? Carga positiva, carga negativa, lei de Coulomb, força elétrica, força coulombiana. Beleza? Então, você tem a força elétrica atuando como força centrípeta e você pode fazer a equivalência das duas. Beleza? Então, sempre fique atento ao tipo de força, a natureza de força que está atuando como força centrípeta, beleza? Aí, olha só, vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui alguns exemplozinhos, ó. Ó. Aqui. Vamos pegar um exemplozinho rápido aqui, ó. Tem um exemplozinho clássico muito comum. E que vive aparecendo em diversas provas, que é o tal do Globo da Morte. Você já deve ter visto isso aí em apresentação de circo, já, né, em TVs, coisas assim. Que é aquele globo, né, de metal que os caras entram de moto lá dentro e giram, né, lá dentro com a moto. Né? Eles conseguem passar pela parte mais alta, pela parte de dentro assim, do globo com a moto sem cair. Né? Então, olha só, imagina, você tem lá um globo, o cara tá aqui dentro com a moto, olha só o cara de moto aqui, ó. Ó. Isso aqui é o nosso cara de moto, beleza? Tranquilo? Parece patinete, mas é moto. E esse cara aqui, ó. Tem uma certa velocidade aqui embaixo, tal, tudo mais. Nem vou botar o vetor velocidade aqui, vou botar o movimento. Ele vem andando, vem andando, vem andando. Aí chegou aqui em cima. Agora eu vou ter que desenhar de cabeça para baixo, calma aí. Pronto. Chegou ali em cima. Aí ele tem uma velocidade aqui em cima, que eu não conheço. Vou chamar de V mínimo. Beleza? E ele não cai. Por incrível que pareça, ele está de cabeça para baixo e ele não cai. Vamos lá. Qual é a velocidade mínima? A velocidade mínima para esse cara não cair. Pensa comigo, gente. Primeira coisa, ele está num movimento circular. Então tem que ver quais são as forças que atuam nele, de tal forma que atuem como força centrípeta, que mantenham ele preso na trajetória circular. Então, quais são as forças que puxam ele para baixo ali, no caso, como ele está no ponto mais alto? O que estiver apontando para baixo vai estar apontando para o centro da circunferência.
Então, eu posso pensar aqui, ó, na própria força-peso, que é a força gravitacional, bacana? E ele tem contato com a superfície. E pensa comigo, se tem contato com a superfície, tem força normal. Lembra? Força normal, reação, a compressão de uma superfície. E aí a força normal, quando a gente está pisando no chão, você pressiona o chão para baixo, o chão te empurra para cima. Você pressiona o chão para baixo, o chão te empurra para cima. Então, se eu estiver pisando no teto, que é o que ele está fazendo, se ele pisa o teto, ele empurra o teto para cima, o teto empurra ele para baixo. Então, a força normal vai estar apontando para onde? Para baixo. Vou botar aqui a força normal. Para baixo. Belezinha? E aí, sabendo que a força-peso e a força normal, as duas apontam para baixo, apontam para o centro da circunferência, elas estão atuando como força centrípeta. Então, a força-peso mais a força normal atuam como força centrípeta. Beleza? No caso, galera, agora olha só, presta atenção. Fica atento agora, ó. Fica atento. Como eu quero calcular a velocidade mínima, pensa comigo. Esse cara ele vai estar chegando aqui em cima, quase descolando, quase perdendo contato. Calma aí. Se ele está quase perdendo contato, quer dizer então que ele quase não tem mais compressão de superfície. Então é aquele momento em que ele fica na iminência de perder contato. É quando a força normal começa a tender a zero, se aproxima muito de zero. Opa, se a força normal está muito próxima de zero, para efeito de cálculo, a gente vai colocar normal igual a zero. Ele está quase perdendo contato, beleza? Não pode ser zero, mas é tão próximo que a gente aproxima para zero, beleza? Aí a gente vai ter aqui, ó, peso igual a força centrípeta. Pronto, como é que a gente calcula força-peso? Força-peso é massa vezes gravidade. E força centrípeta? M, V quadrado, sobre R. Simplifica a massa, passa o R multiplicando. Então, velocidade ao quadrado é igual a G vezes R. E aí a velocidade mínima dele é igual a raiz de G vezes R. Pronto. E assim a gente consegue determinar a velocidade mínima para ele passar no ponto mais alto da trajetória. Beleza? Percebe aqui, gente, que eu estou calculando a velocidade mínima. Então, para velocidades superiores a essa, ele ainda vai ter aí uma segurança maior, né, para fazer a passagem aí no ponto mais alto, sem sofrer nenhum tipo de acidente, sem descolar nem nada. Agora, se ele passa com uma velocidade menor do que é descrita pela relação, né, raiz de G vezes R, ele descola um pouquinho antes de chegar no ponto mais alto e cai. Beleza? Tranquilo? De boa? Então sempre fique atento às forças que atuam como força centrípeta para você saber que igualar de forças, né, para analisar a velocidade, o raio, a própria tensão, força que estiver atuando no corpo. Beleza? Aí eu até coloquei um exercíciozinho aqui para a gente poder resolver. O Carlos está aí ainda? Só para me dar um... Bruno, tá aí? Tá não? Estou sim, Mangabeira. Estou por aqui. Só para saber, em 50 minutos vai cortar a aula aqui? Não, vai não. Você pode não? estar tranquilo ao tempo que você precisar, tá? Não. Então só para resolver um exercício aqui. Só para analisar. Pode resolver com calma. Beleza. Então, ó, vamos lá, gente. Vou pegar aqui essa questãozinha só para a gente poder ter uma ideia de como relacionar as forças. Então, ó, questão 7 aí. O adulto brinca com uma criança, segurando-a pelos braços, fazendo girar de modo que seu centro de massa, CM, descreve um movimento circular uniforme em uma circunferência de centro C e raio 2 metros, contido o plano horizontal. Os braços adultos da criança estão alinhados em uma direção que faz com a vertical um ângulo θ, tal que seno 0,78 e cosseno 0,624. Adotando G igual a 10, expressando a resistência do ar, né? A velocidade angular com a que a criança está rodando é... Ele quer saber a velocidade angular, gente. Beleza, vamos lá. Olha só aqui a relação, a disposição, né? Centro de massa da criança,
círculo e o alinhamento dos braços deles. Beleza? Então, se eu for descrever aqui a força que está atuando na criança, vamos lá. Vamos fazer um diagrama de forças aqui. Ó. Eu tenho uma força peso, que atua no centro de massa, apontando para baixo. Beleza? E eu tenho uma força aqui, ó, alinhada com essa orientação aqui, ó, dos braços deles, que é a tal da força de tração. Beleza? E essa criança, ela permanece nesse plano. Então, se ela permanece nesse plano, não está nem subindo e nem descendo, quer dizer, então, que na vertical ela está em equilíbrio. Mas tem força horizontal aqui, ó, uma força que puxa para o centro da circunferência, que é a tal da força centrípeta. Então, calma aí. Vamos lá. Se eu fizer esse diagrama de vetores aqui, ó, tração, peso. A componente vertical tem que se anular para manter o equilíbrio. E a componente horizontal vai ter a resultante centrípeta. Então, eu posso pegar essa força de tração e decompor em duas componentes. Uma componente vertical e uma componente horizontal. Beleza? Olha só o ângulozinho aqui, ó, rapidão. Então, se você observar, o ângulo θ está aqui, ó, entre vertical e o alinhamento dos braços. Quando eu faço a decomposição da tração aqui, ó, eu vou ter esse ângulo e esse ângulo θ sendo iguais, são altérrimos internos ali. Aqui, ó. Aqui o ângulo θ. Belezinha? Bacana? Vamos voltar aqui. Então, aqui eu tenho um vetor que é tração, como está com o ângulo, é T cosseno θ. E aqui embaixo está sem a medida do ângulo, é o T seno de θ. E agora é só a gente fazer continha. Vamos lá. Então, como eu falei, na vertical está em equilíbrio. Se na vertical está em equilíbrio, esse vetor e esse estão iguais, têm o mesmo módulo. Então, aqui vai ficar peso igual a T cosseno de θ. E sobrou esse vetor tração T seno θ, tração seno θ, que vai estar apontando para o centro da circunferência, de acordo com a nossa figura. Aponta para o centro da circunferência. Se aponta para o centro da circunferência, está atuando como força centrípeta. Então, a força centrípeta é o T seno de θ. Pronto. Temos nosso sisteminha. Agora, vamos lá. Vamos fazer aqui as devidas substituições. Então, ó, vamos lá. Pega nessa primeira aqui, ó. Como não sei o valor da tração, e nem quero saber, eu quero saber a velocidade angular, lembra? Isola a tração aqui, ó. Fica tração igual a peso sobre o cosseno de θ. Substitui na segunda. Então fica força centrípeta igual a T. Quem é o T? Quem é a tração? Peso sobre cosseno. Peso sobre cosseno de θ vezes o seno de θ. Belezinha? E vamos agora substituindo. Força centrípeta, mv² sobre R. Força peso. Eita ferro, o que eu fiz aqui? Pronto. Força peso, massa vezes gravidade. Vezes seno de θ sobre cosseno de θ. Já podemos ir simplificando aqui, ó. Corta massa com massa, ótimo, não tem o valor da massa, não depende dela. Só que ele pede para a gente calcular a velocidade angular, e aqui está a velocidade tangencial. Lembra que a gente falou ainda há pouco que V é igual a ômega R? Substitui aqui então. Vai ficar então, ó, ômega vezes R ao quadrado sobre R, que é igual a G vezes seno de θ sobre cosseno de θ. E, vamos lá, continuando a conta. Então aqui, ó, R ao quadrado sobre R fica R, ômega quadrado, ômega elevado ao quadrado fica ômega quadrado. Então aqui vai ficar, ó, ômega ao quadrado vezes R. Lembra que o R quadrado
E esse R aqui vai cancelar, beleza? Vai anular um cada um. Um R desse aqui com esse aqui de baixo. Então, tá ômega quadrado vezes R igual a G vezes seno de θ sobre cosseno de θ. E agora é só ir substituindo tudo. O ômega que eu quero descobrir, nossa velocidade angular. O raio da circunferência, ele me fala no texto que vale 2 metros, beleza? A gravidade vale 10, calma aí, 2 metros mesmo? Só voltar lá. Deixa eu ver se eu não estou fazendo besteira, calma aí. Isso, raio de 2 metros. Só para conferir, né? A gravidade vale 10. O seno, cadê o valor do seno e do cosseno? Vamos voltar. Esqueci. O seno vale 0,78 e o cosseno vale 0,624. Só substituindo aqui, ó. Vai ficar 0,78 sobre 0,624. Bacaninha? Beleza? Então, resolvendo aqui a continha, vai ficar ômega quadrado vezes 2 igual a 10 vezes 0,78 por 0,624 vai dar 1,25. Mangabeira, você fez isso de cabeça agora? Claro que não, eu já tinha feito, beleza? Então, já decorei aqui. Então, ficou aqui, ó, 1,25. Passo 2 dividindo. Vai dar 5 vezes. Passei 2 dividindo, 10 por 2 vai dar 5, beleza? Esse 1,25 eu posso escrever da seguinte forma. É igual a 5 sobre 4. Então, isso aqui é igual a 25 sobre 4. Como eu quero um ômega, não quero ômega quadrado, eu vou tirar a raiz. Quando eu tirar a raiz, ômega é igual a raiz de 25 sobre 4. Raiz de 25 é 5. Raiz de 4 é 2. Que é a mesma coisa que 2,5 radianos por segundo. Beleza? Então, a conta é um pouquinho extensa? Sim. A conta é um pouquinho extensa. Né? Acaba que a parte algébrica aqui é um pouquinho extensa. Né? Eu acabei detalhando também um pouquinho a conta. Mas qual é o princípio de tudo? O princípio de tudo está aqui. Ó. Você analisar as forças, fazer seu diagrama de forças e saber qual força atua como força centrípeta, para poder encaixar aqui tudo na dinâmica do movimento circular. Bacana? Então pode ser qualquer natureza de força. Pode ser uma força elétrica, pode ser uma força gravitacional, pode ser uma força magnética, pode ser uma força elástica, pode ser uma força normal, uma força de atrito, qualquer tipo de natureza de força. Beleza? E só para a gente marcar nosso gabarito aqui, quanto é que deu mesmo? 2,5 radianos por segundo. Aqui, ó, 2,5 radianos por segundo, alternativa letra A. Bacana, gente. Beleza. Questionamentos, dúvidas, tristezas? Não? Então, gente, já passou um pouquinho do nosso horário, mas a gente finaliza aí hoje. Opa, Isabela, levantou a mão. Mangabeira, qual é a relação entre frequência e o número de dentes de uma engrenagem? Ah, só. Cuidado. Olha só, o número de dentes, ele não está associado à frequência exatamente, ele está associado ao tamanho da circunferência. Então, olha só, pensa comigo. Se eu pegar aqui, ó, uma circunferência com, vamos botar aqui, 24 dentes, beleza? Acoplada a uma outra circunferência de 8 dentes. Então, uma tem 24 e a outra tem 8 apenas. Se uma tem 24 e a outra tem 8, significa que essa de 24 tem 3 vezes mais dentes, certo? E se ela tem 3 vezes mais dentes, ela tem uma circunferência 3 vezes maior. Tá pegando a ideia? A circunferência tem 24 dentes e a outra tem 8. Então, a circunferência como um todo tem um tamanho 3 vezes maior. E se o comprimento da circunferência é 3 vezes maior, significa que o raio é 3 vezes maior. Beleza? Tranquilo? Porque se você pegar ali o valor do ângulo de uma volta completa, 2π, né? Então uma volta completa é igual para os dois. Para você aumentar a circunferência, você está aumentando o raio da circunferência. Então, essa relação de número de dentes é só para te falar ali quantas vezes o tamanho da circunferência é maior, e com isso você sabe a proporção dos raios. Se uma circunferência tem 3 vezes mais dentes, circunferência 3 vezes maior, raio 3 vezes maior também. Beleza? E aí, quando você pega essa proporção dos raios,
acaba caindo naquilo que a gente estava vendo. Opa. Calma aí, deixa eu voltar aqui, ó. A gente cai exatamente naqueles parâmetros que a gente viu aqui, ó. Não, não era aqui não. Aqui, ó. Nessas relações aqui. Beleza? Tranquilo? Então, ó. Aqui eu não falei que o raio é 4 vezes maior que esse? Eu poderia ter colocado o número de dentes. Aqui eu tenho 40 dentes, aqui eu tenho 10 dentes. Sacou a ideia? É a mesma proporção que você vai ter entre o número de dentes e a relação dos raios. Pegou aí? Obrigada. Uhum, entendi. Beleza. Então, gente, fechou aí? Bacana? Meu querido Mangabeira, muito obrigado pela aula, tá sensacional. Muito obrigado aí por essa força que você deu, né? Força centrípeta, força taraná, 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 foi sensacional, tá? Deixa eu ver aqui no bate-papo se tem mais alguma. Ah, beleza, a galera entendeu, tranquilo. Olha só, vou encerrar a reunião aqui. Muito obrigado, tenha uma ótima segunda-feira. Galerinha, vamos fazer os exercícios da